Certa vez, numa viagem que fiz com a família no estado do Paraná, enquanto dirigia, eu liguei o rádio do carro e tive a oportunidade de conhecer um programa evangélico cujo nome era Felicidade Começa com Fé. Imediatamente eu simpatizei com a frase e também com o programa, que inclusive era muito bem feito. Mas o que eu achei mais sensacional mesmo foi a frase, né? Felicidade começa com fé. Eu, a princípio, achei que tinha sido uma boa sacada do criador daquele programa, numa frase assim, sintetizar tão bem, fica uma frase marcante, né? Chama a atenção. Mas depois, quanto mais eu pensava na frase, eu via que ela ia mais do que, falava muito mais do que ser apenas uma frase chamativa para um programa. Ela expressava uma grande verdade. De fato, felicidade começa com fé. E não apenas nesse aspecto semântico de que a primeira sílaba da palavra felicidade é fé, mas na realidade mesmo. Só pode haver felicidade quando há fé. Felicidade começa com fé. As alegrias, muitas das nossas alegrias, elas sobrevivem embasadas em promessas. Você se alegra e tem alegria com promessas. Por exemplo, filhos que os pais prometem um presente. Então, olha, se você, no seu aniversário, eu vou dar um presente. O que acontece com aquele filho? Ele começa a se alegrar já no momento da promessa, em antecipação, ele está se alegrando, ou um passeio, olha, nós vamos para um passeio para tal lugar. Pronto, aquele filho começa já a se alegrar só na expectativa. Um rapaz e uma moça que estão enamorados começam a se alegrar na expectativa do casamento. Um profissional que teve a promessa de um emprego, ele ainda não tem um emprego, mas ele teve a promessa, o rosto dele já pode se iluminar de alegria por causa da promessa. Então, muitas das nossas alegrias são na base da expectativa, na base da fé, de aquilo que nos foi prometido e que a gente espera que vai acontecer. Na vida cristã também. O povo de Deus, inclusive, é chamado a se alegrar por causa da redenção que Deus prometeu realizar. E vai realizá-la por sua graça. Vários textos na Bíblia falam desta realidade, de que a nossa alegria depende de fé. De que a nossa felicidade começa com fé. Em aguardar, em esperar aquilo que Deus tem prometido. E um dos textos que destaca esta verdade é o texto de Isaías 52, versos 1 a 6, que é o texto quando a gente está dando continuidade aqui ao nosso estudo, a nossa série de pregações no livro de Isaías. Isaías 52, versos 1 a 6. Isaías 52, 1 a 6, diz assim: Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui? Diz o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso,
naquele dia saberá que sou eu quem diz: eis-me aqui. Vamos orar. Senhor, nós temos diante de nós a Tua palavra e Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecê-la. Mas também reconhecemos que somos incapazes de entendê-la, de apreciá-la e de obedecê-la. Por isso nós pedimos que graciosamente o Senhor opere isto em nossos corações. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Deus convoca o seu povo a se alegrar e a se animar com a redenção que Ele vai realizar em prol deste povo. O texto, então, nos traz um chamado à alegria, um chamado ao ânimo, um chamado ao regozijo, um chamado até para uma festa por parte de Deus, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, no momento em que esse povo se encontrava cativo, no momento em que este povo estava no exílio. É um chamado para a alegria num momento de tristeza. O contexto aqui histórico, a cena de fundo para estas palavras, é o tempo em que o povo de Jerusalém estava no exílio na Babilônia. Estavam distantes de sua terra, estavam com o seu templo, no qual adoravam a Deus, destruídos, eram oprimidos e cativos do Império Babilônico. Estavam até sem muitas perspectivas sobre um retorno e uma nova instalação na terra ali. Mas é nesse contexto de desânimo, nesse contexto de falta de perspectiva, que Deus desafia este povo a despertar, a acordar, a se animar, a vestir suas roupas festivas e com alegria aguardar o que Deus iria realizar em prol deste povo. O contexto literário aqui no livro de Isaías, para esse texto que nós lemos, vai começar lá no capítulo 50, verso 4, onde nós temos mais uma canção, mais um cântico composto por Isaías, que anuncia a chegada do servo do Senhor, anuncia a chegada daquele prometido que realizaria a salvação. E aí, nestes versos 4 a 9, nós temos esse cântico. Mas se você perceber logo no início, o servo do Senhor está dizendo o seguinte: o Senhor Deus me deu uma língua habilitada para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. É como se ele dissesse: o Senhor me habilitou, o Senhor me capacitou e o Senhor me chamou para que eu pudesse levar uma palavra aos cansados e desanimados, para que eu pudesse levar uma palavra de ânimo, uma palavra que pudesse fazer com que eles voltassem a ter esperança, voltassem a vibrar com o plano de Deus, voltassem a vibrar com a vida. E a partir daí, é disso que as profecias de Isaías vão tratar até o final desta sessão. Por exemplo, no capítulo 50, verso 10, o servo do Senhor, através de Isaías, faz um chamado para aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confiar no Senhor. É como se ele dissesse: olha, você que está no momento difícil, no momento de trevas, no momento em que você não consegue ter perspectivas na vida, que você não consegue enxergar a vida, nesse momento de escuridão, sem luz, confie no Senhor. Firme-se sobre o seu Deus. Não perca a confiança. Não perca o ânimo, continue confiando no Senhor. Está escuro, você não enxerga, você não sabe nem que decisão tomar, continue firme, continue confiando em Deus. Depois, no capítulo 51, versos 1 a 3, ele tem um chamado: escutem, escutem, porque Deus vai fazer uma coisa diferente. Escutem, vocês que estão no exílio, vejam a origem de vocês. Olhem para Abraão, que é o pai de vocês.
e pensem na promessa que Deus tem para vocês, Ele vai voltar a ter piedade de vocês, Ele vai voltar a ser misericordioso com vocês, e Ele vai transformar a situação de vocês, Ele vai transformar a terra de vocês, que hoje está árida, num verdadeiro deserto. Ele vai trazer alegria para vocês. Aí no capítulo 51, verso 4, Ele chama, preste atenção vocês, escutem, olhem para o poder de Deus, olhem para as minhas obras, os céus que eu criei, a terra, olhem para isso e tenham certeza de que eu vou fazer o meu reino dominar neste mundo. Vocês não vão terminar a vida de vocês no exílio, vocês não vão ficar no exílio para sempre, não, eu vou agir e eu vou fazer o meu reino se instalar neste mundo. Aí quando chega no verso 7, ele tem novamente um chamado, desta vez para coragem. Escutem, vocês que conhecem a justiça. Não fiquem com medo das pessoas que ficam ofendendo vocês, das pessoas que ficam ameaçando vocês. Confiem em Deus. Deus vai dar uma vitória total. Deus vai realizar a sua salvação. Então se animem e deixem o medo de lado. Continuando, no versos 9 a 11, nós temos a única seção desta parte que difere, o único parágrafo que difere. Aqui nós temos uma palavra dirigida a Deus. São os judeus agora dizendo para Deus: acorde, acorde, olha, o seu braço deve agir com força, o seu braço parece que está desanimado. Lembre do que o Senhor já fez lá no Egito e agora faz de novo. Então, neste texto de Isaías, nessa parte, essa seção não trata de uma palavra de ânimo de Deus para o povo, mas uma palavra do povo clamando a Deus. Mas depois vem a resposta de Deus. Versos 12 a 16, novamente o servo está animando as pessoas, lembrando do poder de Deus em dar forças. Deus diz, eu sou aquele que dá força para vocês. Eu sou aquele que conforta vocês. Os homens não devem ser temidos. Se vocês temerem os homens, vocês estão esquecendo de mim. Aí nos versos 17 a 23, que nós tratamos domingo passado, nós temos aqui um chamado também ao ânimo. Acorde, desperte. Lembra que um pouco antes o povo tinha pedido para Deus acordar, para Deus despertar. Mas agora Deus disse, não, quem tem que despertar é vocês, quem tem que acordar é vocês. Eu vou mudar a sorte de vocês, eu vou virar a chave. Vocês agora estão sendo oprimidos, mas eu vou mudar isso. Então quem tem que despertar são vocês. E aí chegamos a esta parte de 52, 1 a 6, onde temos mais um chamado. E aqui é um chamado novamente ao ânimo e à alegria. Um chamado à festa. Deus diz, desperta, desperta, ó Sião. Nós vamos ter aqui nos versos 1 e 2, a literatura é poética, é uma forma de poesia. Você percebe pelo paralelismo que várias vezes eu tenho mencionado. Olha a primeira linha, acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. A segunda linha, vista suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa. E você percebe o paralelo entre Sião e Jerusalém. Vista-se de força e vista suas roupas finas. É como se Deus estivesse dizendo, vocês lá atrás clamaram para que eu acordasse. Vocês vieram a mim e me pediram para acordar, mas quem tem que acordar são vocês. Vocês falaram que o meu braço deveria se armar de força, como se eu tivesse sem fazer nada, como se eu tivesse inativo, como se eu tivesse sem me importar com vocês. Essa não é a verdade. Eu estou me importando com vocês. São vocês que têm que acordar, são vocês que têm que se animar, são vocês que têm que voltar a ter esperança, a enxergar o futuro que eu estou preparando para vocês. Eu não estou inativo, meus braços não estão parados, Deus está dizendo. Eu estou agindo e eu estou preparando um futuro para vocês. Eu estou preparando uma redenção para vocês. Então não tem cabimento vocês estarem aí desanimados, vocês estarem aí para baixo, vocês estarem aí tristes, porque eu estou agindo,
Eu estou preparando um futuro para vocês. Então, vistam-se de forças, isto é, coloquem energia dentro de vocês, coloquem ânimo dentro de vocês. Usem agora, peguem as roupas bonitas que vocês têm, e a outra vez que esta expressão é usada é lá em Êxodo 28:2, sobre as roupas dos sacerdotes, né? As roupas que Deus ordenou que Moisés preparasse para os sacerdotes. E lá também em Êxodo 19:6, é dito que o povo, aquele povo de Jerusalém, aquele povo de Israel, era para ser um reino sacerdotal. Então é como se Deus dissesse para eles: olha, vocês foram para o exílio, estão aí sendo oprimidos, estão cativos, aí estão desanimados, estão para baixo, estão apáticos, estão achando que eu não estou fazendo nada, estão achando que eu estou inerte, inativo, não estou me importando. Mas vocês devem se despertar, vocês devem se animar, vocês devem se revestir de força e voltar a cumprir a missão de vocês, de serem sacerdotes, e voltar a agir para me cultuar, vestir as roupas bonitas. Agora vocês estão com roupas de escravos. Jerusalém aqui personalizada como uma mulher, ele diz: agora você está cativa, com a roupa de uma escrava. Tire essa roupa e coloque agora a sua roupa de festa, porque eu vou agir. Haja então conforme os meus planos, haja conforme eu estou dizendo para você. Em alguns momentos na vida, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, nós temos a tendência de culpar outros e até culpar Deus, né? Ah, Deus não está se importando comigo. Ah, Deus não está ligando mais para mim. Ah, Deus não está olhando para a minha situação. Ah, isso, ah, aquilo. E talvez nos revoltemos e até passemos a culpar pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão conosco. Isso aconteceu por sua culpa, ou isso aconteceu por culpa daquele, coisas desse tipo. É hora da gente parar de ficar responsabilizando Deus ou qualquer outra pessoa e acreditar que Deus está agindo. Parece que não. Mas Ele não está inerte, Ele não está inativo, Ele não está apático, Ele está agindo. Mas sabe, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que tudo parece escuro, nos momentos em que a gente não consegue enxergar, ter perspectiva, é muito difícil manter a fé. E aí se torna bem mais fácil questionar Deus, acusar as pessoas, do que permanecer caminhando com força, com perseverança e com paciência. Mas os cristãos são chamados a isso. Não são chamados a deixarem a apatia dominar. Não são chamados a deixarem o desânimo dominar. Não são chamados a parar de caminhar seguindo a Cristo, mesmo nos momentos difíceis. São chamados a perseverarem, a mesmo quando tudo está escuro, continuar confiando. Por quê? Aí Deus diz no final do verso 22, na segunda parte, que forma o centro dessa poesia, desses dois versos. Por quê? Porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Incircuncisos refere-se àqueles que não tinham feito, não pertenciam ao povo da aliança, conforme a aliança que Deus havia feito com Abraão. Mas também tem uma outra ideia que aparece já no livro de Deuteronômio, que era mesmo o povo da aliança, mesmo o povo de Israel, mesmo o povo de Judá, por não confiarem em Deus, por não seguirem a Deus, eram incircuncisos de coração. E a outra palavra que faz paralelo com incircuncisos, que é imundo ou impuro, que é uma palavra que aparece em Isaías com a ideia de aquilo que não é compatível com o caráter de Deus. Se você lembra da visão que Isaías teve na sua chamada, Isaías capítulo 6, lembram disso? Que Isaías viu o Senhor no alto e sublime templo, e ele viu os serafins cantando, e os serafins cantavam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos,
Toda a terra está cheia da sua glória. E qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, estou perdido, porque eu sou impuro e habito no meio de um povo impuro. A ideia de impureza aqui, Isaías sendo judeu, né? Então a ideia de impureza aqui é: eu não estou à altura de Deus. Eu não tenho um caráter, uma vida compatível com a de Deus. Então eu estou impuro. Nessa promessa aqui, Deus está dizendo: olha, vai chegar o dia em que não vai ter mais no meio do meu povo impuros. Todos estarão santificados, todos estarão aperfeiçoados, todos estarão de acordo com o que eu quero, todos estarão de acordo com o meu caráter. Então, por isso, alegre-se. Se hoje a situação é complicada, se hoje a situação é difícil, lembre-se do que Deus prometeu fazer. Lembre-se da promessa de Deus e de como Ele está agindo para fazer isso. E aí o verso 2, que para completar o poema, nós temos também duas frases, né? Inclusive a primeira frase foi traduzida na versão que eu li, de uma maneira bem popular, que até nos relembra uma música, né, da nossa canção popular: levanta e sacode a poeira. E literalmente é isso que Deus está dizendo para Jerusalém ali: olha, levanta do pó, sacode o pó das tuas roupas. Lembra que no texto anterior, que nós tratamos domingo passado, Jerusalém foi retratada como estendida no chão e as pessoas pisando em cima, oprimindo. Aí Deus está dizendo: levanta, sacode a poeira, tira a poeira da sua roupa, tira a poeira do seu corpo. Ó Jerusalém cativa, tire as correntes, liberte-se das correntes que estão dominando você. Não tem cabimento você agir desse jeito. Eu estou preparando um futuro glorioso para você. Você hoje é cativa, mas será livre. Então, haja assim, cobre ânimo, crie coragem, tenha esperança, confie nas minhas promessas e pare de ficar se lamentando, achando que eu não estou fazendo nada, sendo dominado pelo desânimo, sendo dominado pela apatia, sendo dominado pela falta de esperança. Pare com isso. Eu tenho um plano para você, eu estou agindo para realizar esse plano. Então levante, sacode a poeira, caminhe, continue, liberte-se das algemas. No Novo Testamento, em alguns textos, Deus desafia o seu povo a agir de acordo com a verdade daquilo que Cristo já fez. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos capítulo 6, verso 11. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando o que Deus já fez em Cristo para o seu povo. Como Deus então agiu, como Deus atuou em prol do seu povo em Cristo. E como a morte de Cristo foi também a morte do povo de Deus, no sentido de que eles morreram para o pecado e agora eles têm uma nova vida então em Deus. E aí ele diz no verso 11: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O apóstolo então está dizendo para o povo da carta aos Romanos: vocês morreram com Cristo, então considerem-se mortos para o pecado. Vocês, durante a vida de pecado de vocês viviam pecando, vocês eram dominados pelo pecado, mas agora vocês foram libertos, vocês morreram para o pecado. Então vivam de acordo com esta nova realidade, vivam de acordo com aquilo que Deus fez em prol de vocês.
Deixem de estar vivendo de acordo com a realidade passada. Vocês foram transformados em nova criatura. Um outro texto é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, onde nós lemos assim, nos versos 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Note aqui o que está sendo dito. Olha, vocês morreram para o mundo. Em Cristo, vocês morreram para o mundo. Então, vocês ressuscitaram, vocês têm uma nova vida. E vocês estão junto com Cristo lá diante de Deus. Concentrem-se nessa nova vida. Olhem para essa nova vida. Não fiquem trazendo a antiga vida para a mente de vocês. Não fiquem se concentrando nas coisas daqui. Esta não é mais a vida de vocês. Esta não é mais a realidade de vocês. Lembrem-se da promessa que quando Cristo se manifestar, então essa nova vida de vocês também vai se manifestar. Então pensem nas coisas lá do alto. Pensem no reino de Deus. Então, e não, melhor dizendo, nessa vida que vocês tinham. E ele vai usar uma linguagem semelhante à que é usada em Isaías 52:1. Note versículo 5 do capítulo 3. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Deixem isso de lado. Nessa vida vocês já andaram lá no passado, verso 7. Agora abandonem igualmente, verso 8, tudo isso. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, mentiras. Deixem isso para lá. Isso era da velha natureza. Verso 10. Aliás, verso 9. Vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza. Vocês vestiram uma nova roupa. Verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se, vistam novamente a profunda compaixão, bondade, humildade e assim por diante. O que ele está dizendo aqui? Olha, vocês têm uma nova vida. Vocês pertencem a Deus agora. Parem de viver com os hábitos antigos. Que história é essa de estar dizendo que é de Deus e viver carregado de ressentimento? E viver carregado de falta de perdão? E viver carregado então de amargura? Parem com isso, isso não é a vida de vocês. Não foi para isso que Cristo morreu. Não foi para isso que Cristo libertou vocês. Tirem essas algemas de cima de vocês. Então vocês estão aí dizendo que são de Cristo, que pertencem a Cristo, que são de Deus, mas a vida de vocês é igual à vida dos outros lá. É ressentimento, é amargura, é raiva, é falta de perdão. E aí, cadê a diferença? Estão com as mesmas algemas dos escravos do mundo. Estão no pó como os cativos do mundo. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, parem com isso, tirem essas atitudes, vistam-se de uma nova roupa, a roupa do perdão, do amor, da bondade. Vistam isso. Vocês não são filhos de Deus? Então vivam desta maneira, ajam assim. E aí diz que tem Deus como Pai, que acredita que Deus cuida e tudo mais, e não consegue dormir à noite com ansiedade, e é preocupação, e em cima de preocupação não consegue descansar. E cadê Deus? E cadê seu Pai? Ele não cuida de você não? Ou você não confia nisso?
e vive para baixo, e vive apático, e vive com pânico, e vive com isso, e vive com aquilo. E cadê Deus em sua vida? E onde está Deus em sua vida? É o que ele está dizendo, é hora de parar com isso. Você é de Deus? Você pertence ao povo de Deus? Então pare com isso. Revista-se de força, revista-se com o ânimo de Deus, revista-se com as coisas de Deus, deixe para trás aquilo que não compete à sua vida. A alegria, a felicidade vem quando nós, confiando no que Deus fez por nós, resolvemos viver essa nova vida que Deus nos deu. Isso é um passo de fé. Você ainda não se vê assentado com Cristo em Deus. Você ainda não experimentou na pele aqui a ressurreição, um novo corpo. Mas essa já é uma realidade. Se você está em Cristo, isso já é realidade. Aí Paulo está dizendo, viva de acordo com essa realidade. Viva de acordo com isso. Ao invés de ficar carregando as algemas, as prisões de pecados e hábitos antigos. Voltando agora para Isaías 52, então nós vimos que Deus chama o seu povo ao ânimo e à alegria com base naquilo que Ele vai fazer, a redenção que Ele vai fazer. E nós devemos aceitar estes chamados e animadamente continuar caminhando na vida, porque confiamos nas promessas de Deus. Mas na segunda parte, que é de versos 3 a 6, e não foi escrita em forma poética, mas também tem uma forma literária bem interessante, em 3 subpartes, onde em cada uma dessas partes, 2 frases são repetidas e marcam isso. Veja aí, versos 3 e 4 é a primeira parte, e a frase que repete é, porque assim diz o Senhor. Você tem no verso 3 e no verso 4. O verso 5 é a segunda subparte desse parágrafo e a expressão que se repete é diz o Senhor. Aparece aí no verso 5 2 vezes, diz o Senhor. E o verso 6, a última subparte aí, a expressão que se repete é por isso. E isso nos mostra como Isaías era um escritor brilhante, era um escritor que dominava muito bem a arte de escrever. Ele escreve verdades, mas escreve verdades de forma bela, de forma bem construída, usando critérios de literatura da época, não são os critérios de literatura de hoje, mas ele está construindo e ele faz isso, e ele vai criando um certo suspense aqui. Ele vem dizendo, para se animar, Deus vai mudar, para se animar, Deus vai mudar. Como vai ser essa mudança? E lá na frente ele vai então mostrar como essa mudança vai ocorrer. Mas por enquanto, ele está despertando as pessoas. Se animem, Deus vai mudar. Então Deus nos chama para nos animarmos e nos alegrarmos com a salvação, com a libertação que Ele vai operar. Mas o segundo destaque aqui nessa segunda parte é, e isso por pura graça dEle. Tão somente a graça dEle. Nada se deve a nós. Veja no verso 3. Por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Vocês foram vendidos, mas vocês foram vendidos não porque eu devesse alguma coisa ao Império Babilônico. No capítulo 50 ele já havia abordado esse tema. E aqui a gente deve lembrar de um costume da época. Na época, quando um pai tinha uma dívida muito alta, que ele não conseguia pagar, o que acontecia? Ele tinha que vender os seus filhos como escravos para pagar a dívida. Então era um costume que a sociedade da época praticava. Agora Deus está dizendo para o seu povo, olha, mas não foi isso que aconteceu comigo não. Vocês foram levados para o exílio, mas não porque eu devesse alguma coisa aos deuses da Babilônia e eu não pude pagar, e então eu mandei vocês para seu pagamento. Não foi isso. Vocês foram levados para o exílio por nada. De fato, o que causou o exílio, voltando aí ao capítulo 50, verso 1,
Deus vai dizer, né, no meio do verso: quem é o meu credor a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades. Então foi o pecado de vocês, não foi dívida minha. E na segunda parte desse verso, voltando ao capítulo 52, verso 3, Deus diz: sem dinheiro vocês serão resgatados. Então, para a gente entender, vamos continuar com o costume da época. Então, imagine aí um pai, tem uma dívida grande, não pode pagar, os seus filhos foram vendidos como escravos. Qual a única maneira desse pai resgatar os seus filhos? Pagando a dívida. E aí você entende o que Deus quer dizer. Olha, vocês foram para lá, mas não foi por dinheiro. Não foi porque eu devesse alguma coisa. Então isso significa o quê? Na hora que eu quiser, eu tiro vocês de lá. Porque não depende de eu pagar nada. Aqui a verdade é: se vocês foram disciplinados e foram punidos, não foi porque eu sou um Deus menor do que os deuses babilônicos. Não foi. Eles eram mais poderosos ou eu devia alguma coisa a eles. Não foi. E quando vocês forem salvos, forem libertos, lembra também que não foi por mérito de vocês. Porque eu também não devia nada a vocês. Foi por pura graça minha. O exílio foi o pecado de vocês. E não falta de poder do meu braço. Não. E o resgate foi o meu amor, a minha graça. E não mérito de vocês. E Deus continua explicando isso agora com o verso 4. Assim diz o Senhor: no princípio, e Deus agora recorda duas situações. No princípio, o meu povo desceu ao Egito para nele habitar. Então Deus está se referindo àquele evento lá de Gênesis, quando o faraó chama a família de José para o Egito e para habitar por um pouco de tempo. A ideia da palavra habitar aqui é peregrinar, passar um pouco de tempo ali, enquanto passava fome. Mas o que foi que aconteceu? O povo ficou muito tempo e acabou se tornando escravo do Egito. O Egito também os escravizou por nada. E Deus os libertou de lá graciosamente. O segundo caso foi a Assíria, que levou muitos dos judeus para o seu império, para a escravidão. Inclusive levou todo o reino do norte, também sem razão, por nada, esse povo oprimiu. Então Deus está dizendo: vocês foram levados sem nenhuma dívida minha. Então, graciosamente, eu também vou resgatar vocês. Mas aqui no verso 5, Deus fala implicitamente dessa terceira situação. Agora, que farei eu aqui? Que poderia também ser traduzido agora: o que tenho eu aqui? Diz o Senhor. O meu povo foi levado por nada. E quem eram agora os opressores da vez? Os babilônicos, que também tinham levado o povo de Israel por nada. E é como se Deus dissesse: no passado, lá no Egito, vocês se tornaram escravos por nada. Eu não devia nada, mas vocês se tornaram escravos. E eu graciosamente libertei vocês. Há um pouco de tempo atrás, a Assíria dominou vocês, por nada também. E eu fui lá e libertei vocês. Agora é a Babilônia, que por nada também está dominando vocês. Então o que é que vocês devem esperar? Que eu vou libertar vocês também. Então se animem, se alegrem, porque a minha graça sempre agiu e vai continuar agindo. Os opressores de vocês dão uivos aí. E o meu nome é blasfemado todo o dia sem cessar. O que isso significa? Quando nós pensamos no Oriente Próximo e nas guerras entre os países, as nações, os povos, então cada povo tinha o seu Deus ou os seus deuses. Então imagine, esse povo aqui tem um certo Deus, esse povo aqui tem um outro Deus. Se esse povo aqui guerreia com esse povo e ganha, sabe o que esse povo ia dizer? O nosso Deus é mais forte do que o Deus de vocês. Lembra de um salmo que diz, que até que tem um cântico: porque perguntam as nações
Onde está o vosso Deus? Era isso que acontecia. Então, os que ganhavam de Israel, cadê o Deus de vocês? Oh, o nosso Deus ganhou do Deus de vocês. O Deus de vocês é mais fraco que o nosso. Então, era isso que estava acontecendo lá na Babilônia. O nome de Deus estava sendo blasfemado, menosprezado todo dia. Os babilônios diziam: olha, esse povo aí, Ezequiel capítulo 36, inclusive, vai dizer literalmente isso aí, que quando Deus espalhou o seu povo entre as nações, deixa eu ver aqui, Deus espalhou o seu povo entre as nações, então, Israel 36, 20, quando eles foram espalhados, as nações perguntavam: quem é esse povo? Ah, esse é o povo do Senhor. Mas eles tiveram que sair da terra dele. Percebe o que está acontecendo? Esse povo aí é o povo do Deus que tirou eles lá do Egito. Mas agora esse Deus, está nem aí, ou ficou fraco, eles estão todos espalhados aí pelas nações. Então, muito provavelmente, na Babilônia, estava acontecendo isso. O nome de Deus estava sendo blasfemado. Aí Deus vai dizer no verso 6, por isso eu vou agir. O meu povo vai saber quem eu sou, porque eu vou falar e eu vou agir. Eu vou dizer: eis-me aqui. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou chamando vocês para se animarem. Eu estou chamando vocês para se alegrarem com o que eu vou fazer. Eu vou libertar vocês. Mas não é por causa de vocês, não. É por causa do meu nome. É por causa do meu nome que eu vou libertar vocês. É por causa da minha glória que eu vou libertar vocês. O meu nome está sendo blasfemado aí, menosprezado dia a dia. E eu vou libertar vocês por causa do meu nome. E eu vou libertar agindo. E eu vou mostrar para vocês que eu estou presente. Eu vou mostrar para vocês que eu nunca me afastei de vocês. Vocês podem achar que tudo acabou, que eu fiquei longe, que o meu braço perdeu a força, que eu não estou interessado em agir, mas vocês vão ficar sabendo que sou eu quem diz: eis-me aqui, eu estou com vocês. Mesmo quando tudo está escuro, mesmo quando tudo parece que está perdido, eu estou com vocês. Inclusive, esse é outro dos temas de Isaías, desde Isaías capítulo 7, quando é no momento também de grande crise para aquele povo, Deus se revela como o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está dizendo: eu estou com vocês. Pode ser que a situação esteja difícil, mas eu estou com vocês. E eu vou agir por causa do meu nome, por pura graça. Algumas vezes, nos momentos difíceis da vida, nós esquecemos desta verdade, de que Deus continua conosco. E nós nos comportamos como se Ele não estivesse. E o nome dEle acaba sendo blasfemado por nossa causa, não é? Aí você reage de uma maneira igual à do mundo. Aí as pessoas estão aí, Ele diz que crê em Deus, diz que é crente. Mas eu conheço muitos que não são crentes, que são melhor do que ele. Está aí, diz que serve a Deus, mas é um ódio dentro do coração, é uma amargura, é uma inveja, é um ressentimento. Imagine se não fosse crente. Já ouviram essas frases? Ele diz que é crente e é assim, imagine se não fosse. Olha aí, diz que Deus é o Pai, que confia em Deus, mas não consegue dormir uma noite de ansiedade, de preocupação, de medo, de pânico. Imagine se Deus não fosse o Pai dele. Nesses casos, o nome de Deus está sendo blasfemado? Está? Está. Mas Deus é tão gracioso que Ele diz: olha, saia dessa vida. Pare com isso. Isso não é para você. Você tem um Deus. Você tem um Pai. Isso não é para você. Essa não é a vida que eu estou realizando para você. Eu estou agindo e essa não é a vida que eu quero para você. Você está aí estendida no pó, cheio de poeira,
como se a vida não valesse a pena, carregando um fardo de algemas, de ódio, de ressentimento, de inveja, de paixões lascívias, não consegue se dominar. Mas essa não foi a vida. Meu filho não veio aqui morrer para você viver desse jeito. Levanta, se anima, vem desfrutar da alegria, do ânimo, na base da esperança, na base daquilo que eu planejei para você. Recobre a fé, recobre o ânimo. Em situações da vida, em que tudo se fecha, em que você é prejudicado, em que você fica sem expectativa, sem perspectiva, você se sente traído ou traída, se sente esmagado pelas coisas ruins da vida. Não é hora para desanimar, não é hora para duvidar de Deus, não é hora para questionar Deus, não é hora para lançar a culpa em ninguém. É hora para despertar, acordar, voltar para a fé, ter novo ânimo, lembrando daquilo que Deus já fez em Cristo e do que Ele ainda vai fazer por causa do que Ele fez em Cristo. É hora para isso. É hora de ter ânimo e com felicidade. Não porque a vida está fácil, a vida está difícil, está doendo. Mas sabendo que um dia a dor vai passar. Que Deus já realizou essa verdade em Cristo. Você se alegra com isso. Creio que o cântico Continuar do grupo Koinonia expressa muito bem esta verdade. E é com ele que nós vamos encerrar nosso culto hoje, certo? Louvando a Deus, lembrando desta verdade. Está difícil? Você não entende o que está acontecendo? O que deve fazer? Continuar crendo, continuar confiando, continuar animado. Porque felicidade começa com fé. Por acreditar no que Deus vai fazer, a gente se alegra com o que Deus está nos dando hoje. Amém.